Olá pessoal, aqui é a professora Isabela de Artes Visuais. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características do Barroco. O Barroco ele surgiu especificamente por conta da Reforma Protestante. Tá? Então no ano de 1517, quando Martinho Lutero escreve as 95 teses contra a Igreja Católica, após isso, demora até um pouquinho, teremos o Concílio de Trento. Dentro do concílio, várias medidas serão tomadas. Uma delas vai ser a artística. Claro que outras reverberações, por exemplo, a missão dos jesuítas, que traz o barroco para o Brasil. Mas o movimento de arte em si, ele não se origina exatamente com o nome de barroco. Esse nome, inclusive, é pejorativo, que surgiu um pouquinho depois. E aí, os artistas foram contratados para a igreja, com o intuito, pela igreja, com o intuito de transferir os ideais e atrair novamente os fiéis que foram perdidos para o protestantismo. Aí a gente então tem de início um movimento de arte que é totalmente ligado à Contra-Reforma, Então, sim, vem que a origem do barroco é exatamente religiosa. A grande maioria das obras tem características religiosas, mas ela se propõe muito a atrair visualmente. Daí nós teremos cores quentes, movimento, teatralidade, dramaticidade, muitas expressões e uma obra do Paz belíssima de uma artista, de uma mulher, algo que é bem raro dentro da história da arte. E aí a gente vai citar um pouquinho sobre Artemisia Gentileschi. Vamos lá? Bom, a gente vai começar então a falar sobre o Barroco, só que antes de chegarmos exatamente na obra do Paz, fazer esse comparativo, entre a obra do Rafael Sanzio e a obra do Aníbal Carracci. Essas obras, esteticamente, ela tem características bem diferentes, Então, assim, acho que dá para reconhecer de cara a questão da iluminação, Então é bem visível que a luz da obra do Rafael Sanzio é muito mais intensa, enquanto do Carracci nós temos uma tonalidade muito mais sombria, aspectos mais sombrios. Além de tudo, também tem a questão da expressão facial, Na primeira imagem, que é do Rafael Sanzio, temos Maria com o menino Jesus, parece o Jacan, esse Jesusinho. E aí ela tá com uma expressão muito mais serena. Quando a gente vai para a obra do Carracci, visto que é uma figura de Maria segurando o cadáver de Jesus Cristo, existe uma expressividade muito maior. O rosto dela leva um sombreamento na parte dos olhos, leva um sombreamento na maçã do rosto, o que deixa ela com um aspecto mais cadavélico, mais sombrio. Junto com eles tem dois personagens de anjinhos, que são muito comuns dentro da arte do barroco, como se fosse uma representação espiritual, imagética, enfim. Outro ponto, as obras do Renascimento, elas costumam ser mais estáticas, elas não denotam movimento, uma grande teatralidade. Diferente das obras do período barroco, que dá para perceber que é como se fosse assim, uma grande encenação e alguém falou, congela, para. E aí nós temos esse corpo muito mais expressivo. A composição das obras de artes acaba sendo prioritariamente em formato triangular, dentro do período renascentista, acho que dá para ver bem o triângulo. Na do Carracci também tem um triângulo, porém, a figura mais iluminada da cena é a figura de Jesus Cristo, que acaba tendo um pouquinho uma formatação mais em diagonal. E aí você essa diagonal ela é importante porque dá mais movimento para a cena. Então, fechando, nós temos aqui a composição em formato triangular e a composição em formato diagonal, O que vai dar a valorização de movimento para a segunda imagem. Com relação às cores, a gente ainda não faz análise, porque tanto a obra do Rafael Sanzio quanto a do Carracci, elas não são os melhores exemplos da fase. No Renascimento, as cores elas eram distribuídas de uma maneira que não fosse tão contrastada, que tivesse mais equilíbrio. Já dentro das obras barrocas, nós teremos a predominância das cores vermelhas e quentes, sempre bem vibrantes. Aqui tem alguns elementos dividindo essas duas, fazendo a diferenciação das duas obras, da Virgem do Prado, do Rafael Sanzio, e a Pietà, do Aníbal Carracci. A família Carracci foi o princípio do movimento barroco, E de onde surgiu o movimento barroco? De onde partiu tudo isso? Como eu já havia dito na introdução, tem a ver com o protestantismo, com a origem do protestantismo. A arte ela acabou necessitando de algo que fosse fortalecer a divulgação dos ideais católicos. Então, características principais. Teremos temática religiosa, cores vibrantes e quentes,
Cores quentes, vermelhos, laranjas, amarelos, tons de terra, mas sempre tons de terras baseados no vermelho. Vibrantes, bastante branco, sempre em contraste com a luz, tá? Então a luz ela vai ser contrastante. Áreas de sombra com áreas de luz muito fortes. Obras dinâmicas, insinuando movimento, teatralidade, expressões faciais extremamente exageradas. Acho que o melhor exemplo é essa obra aqui, do Caravaggio. O Caravaggio, ele foi o maior representante dessa fase, né? Então, assim, de longe, ele foi o artista mais importante. Olha só, vamos identificar todas as características do período barroco. Primeiro, né, o elemento que chama mais atenção no quadro é sempre aquilo que tem mais luz. A figura que tem mais iluminação é a moça, né? O nome dessa obra é Judite decapitando Holofernes. Então, aqui ela está vestida de branco, chama atenção pra gente. Nesse desvio do nosso olhar, a gente vai reparar no rosto dela. Claro que isso é muito mais rápido do que o que eu tô falando. Porém, né, a gente vai indo aos poucos. O olhar dela aponta para um definido lugar. Os braços dela guiam a gente para um definido lugar, que é o rosto de Holofernes. E se a gente olhar bem, seguindo a iluminação, cria uma grande diagonal dentro do quadro. Tá? Então toda a obra ela foi estruturada, baseada na composição em formato triangular. Temos também o uso de tons vermelhos, tons terrosos, né? Inclusive na pele dele também é bem evidente. Nós temos áreas de cores vibrantes, que são os brancos, né? E os pontos de luz no rosto dela, no rosto dele, braço. Expressões e gestos exagerados, ó, expressão da senhora, que é uma senhorinha que está ajudando Judite a pegar ela vai pegar essa cabeça. Judite, observem bem a expressão de Judite, porque tem gente que declara como se ela tivesse com expressão serena. E na verdade não, ela está com uma expressão frieza, de nojo, enfim, existe algo expressado aí no rosto dela. E a expressão de Holofernes, que é de quem está perdendo uma cabeça, né? Então, uma expressão bem clara. A outra coisa que nós temos são os gestos das mãos. Olha, da mão dela, da mão dele, a mão da senhora segurando o tecido, o que ajuda a dar mais expressividade para a cena. Então, todas as características que foram, né, classificadas são características clássicas do período barroco. Agora, o importante é olhar para as obras do Paz, né, para a obra do Paz, que é da Artemisia Gentileschi, e identificar tais aspectos. Não é essa obra, mas vamos conhecer um pouquinho sobre Artemisia. Artemisia Gentileschi foi filha de Horácio Gentileschi, um grande pintor, e ela foi a primeira mulher a entrar na Faculdade de Artes da Itália. Tá? Então, ela tem um histórico super importante. O que vocês vão perceber são várias cenas de mulheres agredindo homens. Tá? Isso porque Judite, perdão, ficou Judite na cabeça. Que Artemisia, ela foi violentada, ela foi estuprada, e aí, em consequência de um julgamento mal sucedido, de ser uma vítima que levou carga da culpa, ela acabou levando esse trauma para as pinturas. E aí ela retratou incontáveis mulheres heróicas, heroínas, bíblicas, subjugando figuras masculinas. Tá? Aqui é a figura de Cícera matando o marido, com uma martelada na têmpora, né? Ela tá batendo um prego na têmpora dele. Um jeitinho bom de acordar, né? Essa aqui é a obra do Paz, que eu já volto, né, mostrar outras imagens, que é a Suzana e os Anciões. Essa daqui é outra versão também da mesma artista, só que a selecionada pelo Paz foi essa. Tá? A gente sabe porque eles geram os links dos acessos pra gente. E essa é a mais popular. Essa aqui é uma radiografia que dizem que possivelmente tem esse desenho por trás. Essa daqui eu adoro, que é a versão dela de Judite decapitando Holofernes. Inclusive a própria Artemisia colocou o próprio rosto, né? Existe uma autorretratação nessa cena. A iluminação bem forte aqui, né? Na decapitação. Olha o sangue escorrendo pela cama, esguichando. Tipo, muito, muito dramático, muito intenso, né? Tem muito ódio envolvido aqui nessa cena. Muito, muito profundo. É muito bom, né? Aqui eu aproximei um pouquinho. Acho que essa daqui é outra versão. Não é a mesma, só que aqui tá mais clara, né? Essa fotografia foi eu que tirei, então dá pra ter uma noção
da cor real dela, ela não é tão escura como estava, né, na outra imagem. Esse rosto aqui também dizem que é parecido com um artista que violentou, foi um artista que violentou a Artemísia. Aí ela faz umas historinhas em quadrinhos com a temática, né, da Judite decapitando Holofernes. Aqui a Judite, a criada, a cabeça de Holofernes. Judite, a criada e a cabeça de Holofernes. Então ficou meio uma historinha. Eu gosto muito dessa aqui, adoro essa expressão de Judite. E é muito bom, né, a forma como ela faz o rosto bem acinzentado. Mas ela era mulher, né, gente? Então ela acabou não tendo muita visibilidade. Essa visibilidade só rolou muito tempo depois. E muitas obras que levam o nome de Horácio Gentileschi, que é o pai dela, pode ser que tenha sido pintado por ela. Aí a gente pensa, o pai dela então roubou da própria filha. Não, de maneira alguma. Ou eles faziam isso ou ela não venderia, tá? Então esse processo também aconteceu. E a obra do Paz, Susana e os Anciões, que é uma história bíblica, faz parte do livro de Daniel, onde a figura de Susana foi para um banho público. Ela estava caminhando com um amigo, que chegou até a porta do banho público, ela se despediu desse amigo e entrou, né, para tomar um banhozinho. E aí 2 senhores entraram à espreita, escondido, e aí eles tentaram aliciá-la, eles tentaram seduzi-la, falaram assim, você se entrega pra gente, carnalmente, né, sexualmente falando, e aí senão a gente, né, inventa uma história de que você estava aqui com um rapaz. Isso era crime na época, enfim. Aí ela se negou, ela disse que não se entregaria para eles, que ela preferia a morte. E eu acho muito forte isso com relação a Artemísia Gentileschi, porque a Artemísia não teve o direito de escolher a morte, né? Ela simplesmente foi estuprada. E então eu vejo que ela pintou muito essa imagem com essa intenção também, né, dos próprios sentimentos. A Susana foi salva, porque no ato do julgamento pediram o depoimento de cada um deles isoladamente, e esses homens eles entraram em contradição. Então a Susana foi tida como livre e como correta, né? A composição da obra já não tem aquela diagonal tão evidenciada. A figura mais importante é o corpo de Susana, mas a gente tem um ponto de iluminação muito forte nesse manto vermelho. Então desvia um pouco, dá movimento na hora de ler a imagem. Gestos e expressões exageradas, né, nós temos o que eu disse para vocês, ela não está posando. É como se ela estivesse numa ação e de repente rolasse, né, uma pausa, né, congela. Contraste forte de áreas muito fortes de iluminação versus áreas muito fortes de sombra. O que mais que temos aqui? Uso de cores quentes, né, predominância dos vermelhos. O azulado no fundo não é tão predominante, tá? E a própria pele dela super vibrante e iluminada, tá certo? Então esses são os aspectos fundamentais da obra do Paz. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido cada um desses processos, né? A arte ela tem muitas nuances, tem muitas riquezas, e tudo isso faz com que a gente, bom, pelo menos eu, admire muito, né, a estética de alguns artistas e as grandes revoluções que eles proporam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar pelo Classroom ou no @artesvisuaulas no Instagram. Tchau, gente, até mais!